Gente, ela é demais mesmo. Auristela Street, o primeiro podcast voltado exclusivamente para a literatura romântica, entrevistas, bate-papo, novidades e muito mais. Acompanhe nossas redes sociais toda terça-feira. Olá, ouvintes do Auristela Street, aqui quem fala é Elimar Souza em mais um podcast de romance que veio pra ficar, né? Eu adoro me elogiar aqui, adoro elogiar a galera do Auristela Street. Hoje, mais uma vez, a gente vai fazer uma entrevista com uma autora de romance de época, né? Todo mundo aqui sabe que romance de época é uma moda que veio pra ficar no Brasil e as autoras brasileiras começaram a se desafiar a escrever o gênero também, né? Conseguindo um número de leitoras bem significativo, conseguindo um espaço tanto nas redes sociais quanto nas editoras. Hoje a gente vai bater um papo com Silvia Spadoni, autora da trilogia Amore, do livro O que Toca o Coração, publicado pela editora Aqualis, e do romance independente Um Beijo sobre as Estrelas. Oi, Silvia, tá tudo bem? Tudo bem, Elimar, e você? E essa galera aí do Auristela Street, tudo bem, galera? Sim! Então é um prazer ter você aqui conversando com a gente, né? A gente vai falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre romance de época. E eu sei que tem muita gente curiosa para saber, né, sobre o seu trabalho. E para começar, eu queria que você se apresentasse para a gente. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse início de trajetória como escritora de romance. Oi, Elimar, eu que agradeço estar aqui. É uma delícia estar aqui conversando com você, contando um pouquinho de mim. O que eu posso dizer? Eu sou uma leitora. E eu acho que toda leitora se envolve nesse universo. E a literatura de época é um dos estilos que eu mais gosto. Digamos assim, que começar a escrever foi uma reinvenção da terceira idade. Porque embora a voz aí seja de jovenzinha, eu já sou uma jovenzinha bem adiantadinha no tempo. E aí eu resolvi investir em alguma coisa que me desse prazer e passar os meus últimos anos me deliciando com a escrita. E foi isso que aconteceu. Resolvi investir em romance de época, porque é um estilo que eu adoro. Eu gosto de histórias com finais felizes, eu gosto de personagens viris e personagens masculinos com sentido de honra aguçado. Eu gosto de personagens femininas que rompem um pouquinho os padrões da época, que se arriscam. E o romance de época dá espaço para a gente falar sobre tudo isso. E foi uma maravilha poder me reinventar nessa altura da vida e começar a escrever. A maior surpresa foi ver que os meus livros foram bem aceitos. Isso tem sido o meu melhor presente. A trilogia Amores, quando você começou a escrever, você já pensou em colocar na Amazon? Foi um plano que surgiu de repente? Como é que foi esse processo? Nada. Na verdade, eu tenho uma grande amiga que transita muito nesse universo da literatura. Ela tem uma livraria, é ligada a editoras. E eu criei coragem e levei meu manuscrito para ela. E ela me incentivou a colocar na Amazon. E, para minha surpresa, o livro foi um sucesso. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Ele entrou rapidamente nas listas de mais vendidos e teve uma repercussão, as avaliações foram muito positivas e eu fiquei muito motivada com isso. Mas foi assim, um passo dado com o auxílio dessa amiga que me incentivou muito a fazer isso. Senão eu acho que eu não teria tido a coragem de colocar. Essa experiência de lançar um livro na Amazon acabou sendo muito nova para você. E ali você viu comentários sobre seu livro, você começou a conhecer leitoras, as redes sociais começaram a fazer parte do seu cotidiano. Como foi esse primeiro contato com as leitoras do gênero? Você ficou preocupada? Foi um comentário positivo desde o início? Foi incrível. A receptividade foi excelente dentro de um universo de leitoras, de grupos de literatura que eu sequer sabia que existiam. Eu comecei a receber contatos, me procurarem, as pessoas começaram a me procurar nas redes sociais, no meu Facebook, que era um Facebook pessoal. As avaliações
foram ótimas, né? Algumas leitoras pediam para que eu escrevesse mais. Foi uma coisa maravilhosa, hein? Descobri um universo maravilhoso. E eu adoro as minhas leitoras, eu fiz grandes amizades. É uma delícia transitar por esse universo de rede social, que é uma coisa que eu não fazia com muita habitualidade, né? Tem sido muito bacana esse contato com elas. Eu queria que você falasse um pouco sobre seu primeiro livro. Qual foi o primeiro livro publicado? Né? O que as leitoras que não leram seu trabalho ainda podem esperar desse romance? Só lembrando que assim que a nossa entrevista for ao ar, a gente vai deixar nas nossas redes sociais, que por enquanto é só a nossa fanpage no Facebook, que é o Stella Street. A gente vai deixar lá os links de venda da trilogia Amores. Vamos deixar também o link dos outros livros que estão na Amazon, que estão nas editoras. Então podem ficar tranquilos que quem quiser conhecer o trabalho da Sílvia vai ter acesso a isso lá na nossa fanpage. Fala um pouquinho pra gente então desse primeiro livro. Bom, Elimar, o meu primeiro livro que eu escrevi e lancei de forma independente na Amazon foi Um Amor Inesperado. Que o que ele tem de diferente é que, ao invés da história terminar com o casamento, a história começa com um casamento inusitado. Um casamento que ele é forçado, mas não pelo mocinho. É a mocinha que age para conseguir um marido nobre, para poder criar uma situação que a favoreça. Eu não vou contar muito, porque eu quero que todo mundo vá lá descobrir. Mas, enfim, é uma coisa diferente, porque começa com um casamento numa prisão. E foi muito interessante, porque justamente esse início gerou uma série de comentários. Foi isso que eu acho que tornou esse livro um pouco diferente. Foi muito gostoso contar essa história, porque, por ser o primeiro, foi uma história que eu amadureci durante algum tempo, eu pude desenvolver com calma meus personagens, e aí foi como se tivesse aberto tivesse me facilitando para depois criar novos personagens e novas histórias. Digamos assim que com eles, com O Amor Inesperado, eu perdi a vergonha de escrever, de falar e de mostrar meu trabalho para os outros. Então, essa primeira experiência foi quando meio que esquentou os tamborins para você lançar os outros. Desde o início era uma trilogia? Você pensou em escrever como uma trilogia? Você queria apresentar esses trabalhos? Não, eu não tinha ideia. Eu não tinha nem ideia que eu ia publicar esse primeiro livro. Mas como eu te falei, a partir do momento que ele saiu e ele gerou um resultado positivo em termos de aceitação das leitoras, foi como se os personagens começassem a surgir para mim, me contando as próprias histórias. Eu tenho uma forma de escrever muito particular. Eu nunca programo uma história. Eu sempre eu vejo personagens, heróis, mocinhas, situações, eles meio que se apresentam para mim e eles me contam sua história. E na medida em que eu fui escrevendo Um Amor Inesperado, a história de um amor conquistado já começou a aparecer para mim. Eu tinha feito uma viagem para fora do país e nessa viagem eu tinha tido acesso ao quarto da rainha Maria Antonieta em Versalhes. E ali tem uma coisa muito engraçada, porque existe uma porta escondida atrás da cama por onde ela fugiu, literalmente, durante a invasão do palácio. E eu me lembro que eu fiquei pensando que poderia ter acontecido com as outras pessoas que viviam no entorno delas, damas de companhia, seus filhos. Então, quando eu comecei a contar a história de Um Amor Inesperado e fui para esse universo do século XVIII, do século XIX, também me veio essa lembrança dessa questão e me deu a ideia para escrever Um Amor Conquistado. E assim foi. Logo depois surgiu a ideia de Um Amor Apaixonado. Mas foi tudo muito rápido, Elimar. Essas 3 histórias, esses personagens todos vieram para mim num processo muito rápido, que talvez eles já estivessem guardados lá no meu subconsciente há muito tempo. E como as histórias todas versavam sobre a mesma questão, amores improváveis, né? O centro dessas histórias são os amores improváveis e que acabam se tornando possíveis. Eu resolvi reuni-los numa trilogia. Mas aí, na época de Um Amor Apaixonado,
os livros já estavam sendo publicados em papel e eu já tinha tido meu primeiro contato com a minha primeira editora, que foi a Pedra Azul, através do esforço, da ajuda, do interesse da minha, digamos assim, da minha primeira leitora, que eu acredito que tem, se não foi a primeira, pelo menos foi a mais entusiasmada, que é a Rúbia Giovanella. E foi ela que me levou para esse universo do livro físico, me colocou em contato com a editora, e aí, com o retorno, com o respaldo dessa editora, nós convencionamos que sairia uma trilogia. Então, o processo de sair, de deixar de ser independente para entrar numa editora foi muito rápido para você? Foi. Ele aconteceu, eu acredito que, eu não me lembro exatamente, mas foi 6 meses após eu ter publicado o primeiro livro. O contato veio 6 meses após, com a oferta para publicar o segundo, e já o terceiro livro, Um Amor Apaixonado, quando eu tive o contato com a editora, não estava sequer escrito. Eu só tinha a ideia dele. Então eu consegui lançar os 3 com muita proximidade um do outro, e a trilogia foi realmente um sucesso, na minha opinião. Uma escritora novata que nunca tinha publicado nada e que permaneceu por várias semanas nas listas dos mais vendidos da Amazon. Isso me fez ficar muito feliz. Então, esse processo de chegar até a editora, você acha que trouxe um número de leitoras diferente para você? Você conheceu pessoas diferentes depois que você entrou na Pedra Azul? Ah, sim, porque aí o universo se abre, né? Esse espaço se abre. Deixa de ser o contato pessoal da autora, que embora eu acho que eu me relacione muito bem com as minhas leitoras, eu gosto demais delas, é claro que uma editora, ela tem a possibilidade de expandir esse contato, né? De divulgar mais as obras, de fazer as obras chegarem a outros locais que eu, de forma independente, talvez não conseguisse. Então, com a ajuda da editora, eu realmente ampliei, eu acho, meu leque de leitoras. É muito interessante isso, porque o que o escritor mais deseja, eu pelo menos, o que eu mais quero é ser lida. E isso a editora realmente nos facilita. É só para falar com o pessoal que está nos ouvindo, a Pedra Azul é uma editora originalmente que publica clássicos, né, grandes clássicos da literatura inglesa. A gente vai encontrar lá obras que até então nós não tínhamos traduzidas. Então, quem tiver curiosidade é só buscar nas redes sociais, tem o site da Pedra Azul. E também vai encontrar os livros da trilogia lá. Eu queria que você falasse um pouco como é que é o seu processo para construir os seus livros. Como é que é essa pesquisa? Como é que você ambienta os seus romances? Porque isso é uma parte muito importante do processo, né, de quem escreve romance de época, né? Porque eu já ouvi gente falando que é muito simples e a gente sabe que não é. Como é que é isso para você? Quanto tempo você leva, né, para fazer a pesquisa? Se a pesquisa acontece junto com a construção do livro? Se você prefere pesquisar primeiro? Como é que isso funciona para você? Não, eu não considero que isso seja uma coisa fácil. Porque eu entendo que, em primeiro lugar, o autor, quando ele opta por escrever em um determinado período, ele tem a responsabilidade de passar para o seu leitor informações confiáveis. Ele tem a obrigação de se colocar naquele período e respeitar a forma como as coisas existiam naquele momento da história, do tempo, do espaço. Eu escolhi escrever os meus livros nessa faixa no período final do século XVIII, início do século XIX, sempre em torno do período que é chamado de período de regência na Inglaterra, porque isso limita o tempo e a época que eu tenho que pesquisar e me facilita para passar informações cada vez mais confiáveis, né? Fica muito difícil você estudar períodos muito diversos na história. Eu pesquiso, na verdade, conforme eu vou escrevendo. Por exemplo, como eu falei, na trilogia, Um Amor Conquistado, ele se inicia no dia que houve a invasão do Palácio de Versalhes, na França, com a Revolução Francesa. É um tópico que eu já conhecia, como já tive em aulas de história, já li em outros livros, mas eu fui me interessar para saber como aquilo se desenvolveu. Então, na medida em que as cenas vinham na minha cabeça, eu fui pesquisando para poder deixar que meus personagens ficassem verossímeis.
e para também evitar de passar uma informação equivocada. O amor apaixonado, ele remete aos reinos árabes no norte da África, numa época em que a relação desses reinos era bem conturbada com a coroa inglesa, né? Minha personagem vai para lá. Então me exigiu uma pesquisa grande. Eu me lembro que eu fiquei assim, muito tempo para entender a diferença entre um sultão, um califa, um sheik, que era uma coisa que eu sabia que existia, mas não conhecia. Então me toma muito tempo, porque eu faço questão de saber esses pequenos detalhes para não passar nenhuma informação errada, né? Então, e vai se desenvolvendo essa pesquisa na medida em que eu vou escrevendo a história e que eu sinto necessidade de inserir no texto alguma informação histórica para justificar a história que eu estou contando. Você tem, até agora, os 5 livros que você já lançou, todos eles são romances de época, eles se encaixam dentro desse gênero. Você pretende escrever alguma coisa, né, de um gênero diferente, ou a sua praia são exatamente os romances de época? Não, a minha praia são exatamente os romances de época. É o que eu gosto de escrever. O que talvez eu penso para o futuro, talvez mudar a época em que eu tenho situado as minhas histórias. Como eu disse, eu tenho limitado minhas histórias a esse período de final do século XVIII, início do século XIX. Talvez daqui a um tempo eu tenho assim, planos e vontade de começar a escrever situando minhas histórias num outro momento histórico. Nós temos períodos muito ricos, né? Períodos que nos proporcionam contar histórias divertidas, histórias românticas, histórias com suspense. Então, talvez no futuro colocar os meus personagens num momento histórico, talvez num país diferente, num momento histórico diferente daqueles em que eu tenho situado até agora. Mas eu vou continuar atrelada a essa questão histórica, a escrever romances de época, porque é realmente o que me deixa feliz, é o que eu gosto de fazer. Eu acho que nos romances de época a gente tem condições de colocar conceitos como honra, como credibilidade, conceitos como respeitabilidade e, de uma certa forma, até trazer isso de uma maneira que possa ser lido nos dias de hoje e aproveitado, né, pelos nossos jovens, pelos nossos leitores. E isso me fascina, poder passar alguns conceitos, algumas noções de uma forma bem sutil, de uma forma bem leve. Então, a gente sabe que é um momento muito prolífero, né, para as autoras de romances de época. A gente tem várias autoras nacionais, né, lançando trabalhos também. Eu vi recentemente, eu acho que nunca tantas pessoas se aventuraram no gênero, né? E eu queria saber o que você tem lido, o que você leu ultimamente, né? O que você recomenda, né, de outras autoras, né? Como é que é esse contato, né, com essas escritoras, se você é próxima de alguém, se você conversa com essa galera, com esse time, né, que é um grande time, né, do gênero. É um grande time, é um time enorme. Ainda bem, né? Porque quanto mais romance de época, melhor. Mais assunto pra gente, mais diversão para todo mundo. Eu tenho lido das nossas autoras nacionais, Lucy Vargas. Gosto muito do jeito que ela escreve. Tenho lido também Chiara. Ela escreve muitíssimo bem, com muito conhecimento de causa. Fala muito bem sobre o movimento abolicionista, porque ela já coloca os seus livros ambientados no Brasil Império. São livros incríveis, valem muito a pena. Olha, nós temos tantas autoras interessantes. Fica um pouco difícil a gente ficar nomeando uma ou outra. Na verdade, quando eu vejo os pedidos no grupo para indicação, eu costumo dizer para as minhas leitoras e para quem me lê: leiam as autoras nacionais, porque nós temos autoras nacionais que escrevem para todos os tipos de leitor, com gostos variados, com interesses variados. É muito bacana isso. Eu acho que o importante não é indicar. Eu gostaria de indicar todas, porque cada uma atende a um perfil de leitor, né? Temos ótimas autoras, elas não ficam nada a dever para as autoras estrangeiras, nada a dever.
E eu acho que a leitura, um livro, ele atende ao gosto pessoal de cada um. De repente, uma obra que me interessa, que me satisfaz, que me alegra, não encontra a mesma receptividade numa outra leitora. Mas, com certeza, dentro do universo das autoras nacionais, nós vamos encontrar livros que atendem os interesses e o gosto de cada tipo de leitor diferente. Portanto, eu só posso recomendar, leiam as autoras nacionais, entre elas a Silvia Spadoni, é claro. Tem que ler, né? Que tem um estagiário caro aí que a gente paga, o salário dele tá altíssimo, né? Tô sabendo aí que ele tá querendo processar a gente, então a gente tem que ter dinheiro, né? Que esse estagiário é perigoso. Se ele processa a gente, eu não tenho dinheiro pra pagar não, gente. Vou ter que pedir ajuda na justiça. Esse estagiário, Lord Francis, é muito minha inspiração. Ele me inspira bastante. É um gentleman, um lord de verdade. Estamos esperando o livro de Lord Fran até agora. Cadê o livro do Lord Fran? Cadê ele? Esse é o livro que eu vou me reservar o direito de ler na intimidade. Esse só pra mim. Não divido. A pessoa vai ficar na vontade de ler Lord Fran. Toque para o pessoal, Lord Fran é o marido da Silvia, o Francisco. Né? Quando vocês encontrarem ele em Bienal, feira, por favor, elogiem bastante, que ele começa a ficar vermelho e sem graça. E a Silvia adora deixar ele sem graça. Então, pode fazer isso que ela gosta. É verdade. E Francisco, na verdade, Lord Fran, é meu companheiro de muitos anos, meu maior incentivador, meu primeiro beta, porque é com ele que eu discuto as situações e conto. E ele fica, na verdade, muito encabulado, porque as cenas picantes, né, eu tenho, todo livro tem suas cenas sensuais, suas cenas românticas, e eu costumo brincar com ele, que ele me inspira. Aí sim, ele fica roxo de vergonha. Então, as meninas já sabem, tem que perguntar isso para Francisco nas bienais, hein? Quando forem lá autografar, já sabe que ele vai estar lá no cantinho, já pode conversar com o Lord Fran, ele tá lá para isso. É estagiário caro, então tem que trabalhar também. Tem que atender as leitoras da Silvia. Então, Silvia, eu vi, né, a pessoa que acompanha suas redes sociais viu que você recentemente também leu um romance, né, de uma autora estrangeira, né, que é nova aqui no Brasil. Acho que algumas leitoras brasileiras já conhecem. Então a gente viu que existe, as próprias escritoras, né, também estão lendo o que está acontecendo lá fora, né, os livros que estão sendo publicados, né, o que você achou desse livro, né, você acha que as leitoras brasileiras, elas têm muito material, né, hoje elas podem, né, procurar romance de época, elas vão encontrar, né, de autoras estrangeiras, autoras nacionais, né, o que você pode falar um pouquinho pra gente desse livro? Foi simplesmente maravilhoso, eu adorei, é um livro bem escrito e é um livro que tem uma história bem armada e até inesperada, porque no início o livro é uma proposta indecente e no momento a ideia de uma proposta remete a uma situação em que vai haver algum tipo de disputa. E, na verdade, o livro se encaminha para um outro lado. Eu não vou falar para não dar spoiler aqui, mas é muito bacana mesmo. Eu recomendo. Aliás, tem essa editora de livros, e-books agora. Eu sou péssima para dizer o nome dela, tá? Porque minha pronúncia em inglês é um horror. A, B, C, D, E, F, G. Mas a editora que trouxe uma proposta indecente, ela tem trazido obras muito bacanas e para todos os gostos e para todos os estilos, nem todas romance de época, mas eu já vi vários comentários positivos e você tem razão, eu acho que hoje existe uma quantidade imensa, como eu falei, de romance de época que atende a todos os gostos e todos os estilos. Inclusive romances de época que não se prendem ao período histórico inglês. Nós temos autoras que escrevem em outros períodos. Por exemplo, a Drica Bittar, ela é uma que escreve, os livros dela se passam durante as cruzadas, são também muito interessantes. Então, tem livro para todo estilo, para todo gosto,
para tudo. Todos eles disponíveis aí para as leitoras. Só lembrando aqui pro pessoal, a Silvia falou de uma proposta indecente da Emma Wide, né, que foi publicado pela Cherish Books. Depois também, se o pessoal quiser, a gente deixa o link. Eu até perguntei sobre um romance estrangeiro porque tem espaço para todo mundo, né, Silvia? Porque nunca ninguém lê só um livro. Na verdade, a gente lê vários livros ao longo da nossa vida. Então, na verdade, um livro desperta o gosto pelo gênero, a gente começa a ler outras coisas. Tem espaço para todo mundo, né? Mas a gente sempre pede um carinho especial aí, né, pelas autoras nacionais, pelos selos pequenos, que estão aí lutando para sobreviver em meio a um mercado editorial muito grande, né, que está passando por uma crise, mas a gente sabe que toda crise ela vem, mas ela também vai embora, né? Então a gente tem que ter perseverança para se manter aqui nesse momento complicado, tentando manter sempre as nossas autoras em alta, recomendando, indicando, porque um trabalho ele só vai para frente se a leitora começar a falar sobre ele, né? Apresentar para outras pessoas, dizer o que acha, se está gostando, fazer disso uma missão, né? Apoiar a sua autora nacional, né? Trazendo sempre mais leitoras para ela. Sem dúvida, Elimar. A autora nacional ela precisa desse trabalho, da sua rede de leitoras, dos seus grupos de literatura, porque, na verdade, é um trabalho quase que de formiguinha, de passo a passo, para que os livros possam vir a ser conhecidos, para que possam atingir um público maior. Eu, durante essa minha ainda curta carreira, eu fui muito feliz, que, como eu falei, eu pude contar com pessoas muito bacanas que me deram muita força, como foi o caso da Rúbia, que foi que me fez entrar em contato com a Pedra Azul, como foi o caso de um grupo de amigas que são os amores, Thalita, Jess, Mara, que as Três Mosqueteiras, como elas se chamam e eu as chamo, que também sempre me incentivaram bastante. A gente se reúne todo ano num grupo para discutir um livro meu. Começamos com a Confraria da Pedra Azul e agora já expandimos para os livros que também são publicados pela Aquaris, que é a minha editora atual. Esse apoio da leitora, esse trabalho da leitora de divulgar a sua autora é essencial. As autoras internacionais, elas estão aí competindo e eu acho muito saudável que a gente venha a lê-las também, porque a gente precisa, o próprio autor precisa diversificar. É impossível um autor escrever se ele não lê, né? A leitura é o nosso material de trabalho, é lendo que a gente consegue desenvolver um raciocínio para escrever. Então, eu acho muito válido que se leia tudo e de todos. Leia-se os nacionais, leia-se os estrangeiros, mas que se tenha sempre um carinho pelo nacional, porque é um momento muito difícil no nosso país. Mas nós temos que pensar o seguinte, Elimar: o Brasil ainda é um país de poucos leitores, nós temos um universo aí grande para expandir, para crescer, e precisamos começar a incentivar a juventude, e esse grande número de autoras nacionais vem fazendo isso, vem tornando a literatura uma coisa mais, entre aspas, popular em vários segmentos, vem mostrando para muita gente o prazer de ler. E isso está aumentando. Assim, você falou desse momento, mas ano passado já estava um ano que a gente estava sentindo algumas mudanças, e aí você resolveu lançar um romance de forma independente de novo, né? Voltou, né, pro início e lançou O Que Toca o Coração, né, com aquela capa linda, com uma história linda, super romântica, né? Uma história também, de certa maneira, de um amor improvável, né? Apesar de não ser um livro que faz parte da trilogia, tinha essa atmosfera, né, de um amor que talvez não pudesse acontecer, não pudesse se concretizar. E logo depois que ele foi para a Amazon, uma editora nova se interessou por esse livro. Eu queria que você falasse um pouco do livro e de como foi esse processo, que também foi rápido, né? Logo uma editora se interessou pelo romance. O Que Toca o Coração foi um livro que eu escrevi com muito carinho, e eu me aventurei por um universo que eu acho muito interessante, que é o universo da música. A minha personagem principal é uma pianista que toca bar, e ela também vai viver um amor, num primeiro momento, um amor que é improvável.
Ele exigiu um pouquinho de pesquisa também, porque ela fala sobre música, sobre algumas situações específicas. E eu quis voltar para esse universo do autor independente. Eu coloquei na Amazon também, e esse foi o livro que teve a maior receptividade. Para minha surpresa, ele logo já nas primeiras horas online já despertou o interesse dos leitores e despertou também o interesse de uma nova editora, que é a editora Qualis, que é a editora pela qual ele foi publicado. E foi assim, uma experiência nova, um estilo novo. Foi muito interessante, muito agradável. Ele foi lançado como livro físico na Bienal de São Paulo. E para minha surpresa e alegria, os exemplares disponíveis se esgotaram. Foi assim uma maravilha, uma sensação incrível, receber o carinho dos leitores pessoalmente, ter esse contato pessoal com tantas leitoras que eu conhecia das redes sociais. Foi uma experiência maravilhosa. 10 dias de Bienal, numa experiência maravilhosa. E eu fui extremamente bem acolhida pela minha nova editora, que, para minha surpresa, colocou no stand um mural imenso com a capa do livro, que me deixou extremamente feliz e orgulhosa e motivada. E foi muito agradável. E é muito bacana você ver a evolução. Eu sinto que com o que toca o coração, a minha escrita evoluiu. Assim como eu sinto que evoluiu muito para o meu último livro, que é Um Beijo Sob as Estrelas. Talvez não seja um livro tão romântico quanto O que Toca o Coração, mas é um livro que exigiu muito de mim, muito mesmo, na elaboração de uma trama um pouco mais complexa e que foge um pouco só de uma história de amor. É mais aventureiro, né? Um Beijo Sobre as Estrelas tem mais aventura, né? Alguns personagens para os próximos livros já são apresentados ali, né? Uma coisa que eu percebi com Um Beijo Sobre as Estrelas é que muita gente se apaixonou pelo Tim, né? Eu entro nesse time aí e a gente sabe que vai ter o livro dele, né? E esse livro você pretende escrever para ano que vem? A gente já pode esperar por ele? Eu pretendo que ele esteja disponível para o ano que vem, talvez para a Bienal de São Paulo, talvez para ser lançado na Bienal de São Paulo. Com esse último livro, Um Beijo Sobre as Estrelas, eu me aventurei mais. E eu criei coragem para já deixar uma certa estrutura para um próximo livro, talvez até para 2. Vamos ver como vai ser a receptividade. Tim realmente é um personagem que eu me apaixonei por ele, e a história dele, ele está me contando aos poucos. Eu tenho certeza que vai ser uma história muito aventureira, muito interessante. Tim vai ser ele vai navegar por mares muito estranhos, digamos assim. E vai ser uma história romântica e aventureira também. E eu acho que os leitores vão gostar. Para quem gostou de Um Beijo Sobre as Estrelas, eu tenho certeza que também vai se apaixonar pela história do Tim. Espero. Então, para esse ano, o que as suas leitoras, o que as leitoras de romance de época, elas podem esperar? O que a gente tem para esse ano? Você vai escrever mais alguma coisa? Vai lançar alguma coisa pela Amazon? Então, eu agora, no futuro bem próximo, a pedido de algumas leitoras, eu vou lançar um conto que é ligado um pouco ao que toca o coração. Houve uma grande curiosidade em relação a uma dos personagens, as leitoras queriam saber o destino dela, e eu estou escrevendo um conto que eu devo lançar brevemente. Aliás, estão nos meus planos relançar a trilogia Amores na Amazon, trazendo algumas mudanças para os livros, porque uma das queixas das leitoras é que o meu terceiro livro da trilogia, Um Amor Apaixonado, poderia ter alguns capítulos a mais. Então, atendendo a pedidos, de uma leitora muito fiel, eu estou querendo escrever uns capítulos a mais e trazer algumas modificações para a trilogia Amores. E também estou com um romance novo, programado, já em andamento, com esse eu vou voltar
a escrever em Londres, vou voltar para um universo mais romântico, um romance não tão aventureiro, mas bem mais romântico, uma história de amor, como sempre também, um pouquinho improvável, não tanto, porque nesses meus personagens são todos nobres, mas talvez para lançar na Amazon até o final do ano. Então a gente pode contar que esse ano ainda a gente vai ter surpresas lançadas na Amazon. Sim, vamos ter surpresas na Amazon, com certeza. Então, eu queria que, assim, a gente já bateu esse papo aqui sobre, né, as suas leitoras, sobre os livros que você já lançou, os seus planos para esse ano, talvez, né, a gente já pode esperar o livro do Tim aí para ano que vem, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a influência, né, quais são as escritoras que te influenciaram, se você acha qual a leitura que você acha importante, né, para quem está querendo se aventurar, né, em escrever, né, e que conselho você daria para alguém que está pensando em investir nisso, né, quer se tornar uma escritora, não qualquer escritora, mas uma escritora de romances de época. Que conselho você daria para essa pessoa? Bom, o requisito número 1 para se escrever é ler. Eu diria a essa futura autora que ela deve ler muito e não ler apenas o estilo no qual ela pretende trabalhar. Ela deve ler os estilos mais variados possíveis, ela deve procurar autores com estilos de escrita bem diferentes, porque é só lendo toda essa diversidade que ela vai conseguir pensar uma coisa aqui, outra ali, uma influência colar e, na verdade, criar um estilo próprio. Isso, para mim, é a regra número 1. Quando me perguntam quem me influenciou, eu digo que todos, porque cada um à sua maneira, cada autor que eu li, a sua maneira me influenciou. Seja porque eu gostei do estilo dele, seja porque eu não gostei do estilo e então já percebi o que eu não queria fazer. Então, todo autor me influenciou para que eu viesse a criar o meu estilo próprio, o meu jeito de escrever. É muito engraçado porque hoje, quando eu leio um autor de época, por exemplo, no caso dessa Proposta Indecente, que foi um livro que eu gostei muito, da Emma Wilds, eu percebo como eu escrevo, como eu contaria a mesma história de um outro jeito. Ou seja, embora os romances sejam um pouquinho clichês, a gente sabe que sempre tem um final feliz e tal, cada autor vai fazer com que essa história se desenvolva, se desenrole da sua maneira. E essa capacidade de criar uma identidade no jeito de escrever, ela só vem se nós autores, lermos muito, 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 muito. O primeiro conselho que eu dou para uma futura autora, para alguém que quer escrever, é que ela deve ler muito e de estilos completamente diferentes. O segundo conselho que eu dou é que ela deve estudar o que ela pretende escrever, principalmente se for um romance de época. É muito, assim, importante que a autora se atenha, embora ela não vá escrever um romance histórico que tem que ser fidedigno, que tem que estar atrelado a fatos exatos, mas é importante que ela estude, que ela conheça o período no qual ela quer que a história se desenvolva. É importante que ela conheça o vestuário da época, os costumes da época, de verdade, os hábitos, porque isso dá verossimilhança para o livro, né? Não precisa ser usado de uma forma pomposa ou formal, não é nada disso. Ela vai encontrar o estilo dela, mas é preciso que seja fidedigna a história. É preciso que a gente leia e sinta que aquilo foi possível de ter acontecido. Então, os meus 2 conselhos: primeiro, leia muito; segundo, estude o mesmo tanto sobre o período no qual quer escrever. E não desista jamais, né? Quanto mais se lê, quanto mais se escreve, mais se aprimora essa arte. Então, Silvia, eu queria saber se a gente pode esperar você na Bienal esse ano, se você tem planos, se é uma ideia que já está aí, né, passando pela sua cabeça. O que a gente pode esperar de você durante a Bienal? Muitos planos de estar lá na Bienal.
com o respaldo da minha editora, da editora Qualis, que está contando comigo e que eu estou contando em estar lá também. Vamos ter um stand maravilhoso esse ano, como houve já no ano passado. Vou estar lá ao lado das minhas colegas de editora, amigas de editora, outras autoras incríveis. Espero poder ficar por todo o período. Espero poder levar novidades, mas ainda não posso falar. Essa não posso falar. Espero que a gente possa ter novidades. Mas, de qualquer maneira, vou estar lá. Vou estar apresentando o que toca o coração para as minhas leitoras do Rio, como já apresentei na Bienal passado para as leitoras de São Paulo. E quem sabe, alguma novidade também, né? Pode-se esperar um pouquinho de tudo. Então, vou estar lá. Conto com a presença das minhas leitoras, quero muito conhecer aquelas com quem eu falo nas redes sociais e não me encontrei ainda pessoalmente. Vou estar lá no stand da Qualis esperando por todas. Então, Silvia, eu quero agradecer, né, ter reservado aí essa quase uma hora que a gente está conversando aqui. Nossa, tudo isso! Quase uma hora. Passa rápido. Passou muito rápido, Elimar. Muito obrigada. Você tornou esse momento muito agradável para mim. Não fiquei nem um pouquinho constrangida. Falei muito. Eu sou demais, gente. Ai, tô me sentindo Canásio. Lembra do Canásio? Gente, ela é demais mesmo. Sou sua fã. Vou mandar meu currículo pra Rádio Tupi. Quero ver a Rádio Tupi me contratando. Vai ter audiência. Eu quero agradecer a Silvia mais uma vez, ao pessoal que está acompanhando aqui o Auristela Street. Né? A gente está começando essa série de entrevistas com autoras nacionais que a gente ama. A gente, atualmente, como eu falei para vocês no início do nosso bate-papo, a gente tem uma rede social, que é a fanpage. Acredito que daqui a pouco a gente já vai abrir, possivelmente, o Instagram, mas por enquanto a gente só tem a fanpage, que é o que a gente está conseguindo lidar. A gente tem também o e-mail, que é o auristelastreet@gmail.com. Então, se alguém tem alguma sugestão de pauta, se alguém gostaria de ouvir um livro resenhado aqui no Auristela Street, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai conseguir, vamos batalhar aí para atender os ouvintes do nosso podcast. Silvia, mais uma vez eu te agradeço. Espero poder encontrar com você na Bienal. Momento falsidade, gente. Eu vou encontrar com a Silvia assim na Bienal, né? Só pra enganar vocês. E vamos ver, né? Vamos embora torcer para que a Bienal chegue logo, que a gente fica ansiosa. Né? Quando a Bienal começa, parece que ela acaba num piscar de olhos, né? A gente espera tanto por ela, né? Mas dizem que o melhor da festa é justamente esperar por ela. Mas eu espero que a festa lá seja maravilhosa. Limar, muito obrigada pela oportunidade, tá? Eu quero te dar um parabéns especial pelo teu trabalho sempre constante em prol das autoras nacionais e por essa ideia maravilhosa desses podcasts agora. Uma inovação, eu espero que seja um sucesso, tá? E que ele venha sempre para beneficiar nós, autoras também. E as blogueiras e aos grupos, para que todos nós possamos interagir cada vez mais, né, com as leitoras e por aqueles que gostam de literatura. Brigadão pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, gente, até a próxima. Um beijo para todo mundo e daqui a pouco mais Auristela Street para vocês.